Nesse sentido, não fez as perguntas que eu gostaria de ter feito, perguntas de um veículo de comunicação de direita para falar da falta de ação das nomeações de esquerdistas, para falar dos acordos, das risadinhas com Moraes, do sistema, do Kassab. Isso ninguém tem capacidade de perguntar, nem a Revista Oeste, Timeline, Fio de Alho, nenhum outro canal do Brasil pergunta, só a Rádio Brado. Bolsonaro revela usar chip para aumentar testosterona. Mudou a minha vida. Olha, eu acho que esse foi o grande problema do Bolsonaro quando era presidente. Por que ele só começou a utilizar esse chip agora? Esse chip é novo? Eu não sei, esse negócio. Bolsonaro, vamos ao áudio dele, a entrevista ontem que ele deu pro Léo Dias. Vamos lá. Mas quase falando. Hoje, de 0 a 10, seja sincero, Bolsonaro. A relação tá como? Rapaz, olha... Ele olhou, né? Numa boa, 10, numa boa, Mas tô quase falando aqui. Fala, agora eu quero ouvir. Se tá ameaçando falar, fala. Eu tô com 69 anos. O que você vai falar? Tá na fila, não? Não, tá na fila já era, agora é chip. Já ouviu falar? Você botou chip? Botei, pô. Hormonal? Qual o problema? Gente, Ué, gente, que situação. se eu não Meu fosse- pai amado. Pô, se eu tivesse outros campos sexuais, não precisava estar na fila nem chip. E o chip é bom? Olha, eu me sinto com 40 anos de idade. É mesmo? Então, olha só. O Bolsonaro está dizendo que colocou um chip hormonal que gera testosterona. Por que ele não colocou esse chip? Devia colocar uns 20 chips, então, né? Enquanto ele era presidente, porque foi uma mocinha presidente da República do Brasil. E o Bolsonaro gosta de falar dessas coisas, né? Eu assisti um trecho da entrevista. Aí ele gosta de dar risada, falar de besteira, dessas papagaiadas, como se tivesse num churrasco. É o jeito dele, é o jeitão do Bolsonaro. Mas o Léo Dias, infelizmente, fez uma entrevista, mas nesse sentido não fez as perguntas que eu gostaria de ter feito, perguntas de um veículo de comunicação de direita para falar da falta de ação das nomeações de esquerdistas, para falar dos acordos, das risadinhas com Moraes, do sistema, do Kassab. Isso ninguém tem capacidade de perguntar, nem a Revista Oeste, Timeline, Fio de Alho, nenhum outro canal do Brasil pergunta, só a Rádio Brado. E o Bolsonaro até hoje não aceitou a entrevista, mas é isso. Bolsonaro deveria ter colocado esse mesmo chip, acho que no mínimo 20 chips. Eu não sei se tem como ajustar o chip para gerar determinada quantidade de testosterona, porque não tinha nenhuma testo enquanto foi presidente. Aliás, muitos tiveram muito mais testo, tem até hoje, e ele não. Vanessa Moreira. Timóteo, isso, na minha opinião, é até um pouco... É utopia achar que o Léo Dias iria fazer perguntas contundentes e focadas na política para o Bolsonaro. Para quem não sabe, acho que nossa audiência pode não acompanhar o Léo Dias. O Léo Dias, ele é um blogueiro focado em fofocas, né? O que o Léo Dias faz é polêmica com celebridades, essas situações. E, na verdade, na minha humilde opinião, essa entrevista com o Bolsonaro teve como intenção falar com um público que ele nunca falou. Vamos lembrar que a maior parte do público que assiste o Léo Dias, que acompanha o Léo Dias de maneira ferrenha, são eleitores da esquerda. São eleitores do PT, que têm uma imagem construída pela própria esquerda e pelos artistas que são levantados pela esquerda do Bolsonaro, de que o Bolsonaro é uma pessoa autoritária, uma pessoa grosseira, uma pessoa que quer destruir o pessoal LGBT, que quer destruir os negros, que não valoriza as mulheres. O Léo Dias fala nessa entrevista que 80% da audiência dele são mulheres. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, ele foi intencionalmente para o Léo Dias. Ele está desesperado, sabe que ele travou um arqui-inimigo aqui no Brasil, que é o Alexandre de Moraes. A questão está se tornando, na verdade, já se tornou há muito tempo pessoal. E o que ele quer é desconstruir e conseguir apoio popular de uma ala que ele nunca teve. Ele está, obviamente, escanteando já há algum tempo os intelectuais que validaram a sua candidatura,
né? Não existe mais uma ala de pessoas inteligentes que apoiem Bolsonaro, apenas realmente as tias do Zap, com todo respeito às tias do Zap, mas as tias do Zap, as pessoas que vão pela emoção, que utilizam a política, que transferem para a política a atmosfera cultural do futebol. E ele, na minha opinião, foi para o Léo Dias para tentar furar essa bolha e conseguir mostrar que ele não é uma pessoa autoritária, afinal de contas, ele está seguindo a regra da esquerda. Ele fala nessa entrevista, inclusive, que a manifestação que ele está promovendo em nome da liberdade de expressão, olha que contraponto absurdo, né? Se fosse o Lula falando isso, com certeza uma série de pessoas da direita, inclusive deputados federais, os lacroparlamentares, os youtubers estariam todos falando: meu Deus, como eles são hipócritas, como é que ele está falando que vai fazer uma manifestação para anistia, defendendo a liberdade de expressão e dizendo que é proibido levar faixa, que é proibido falar isso e aquilo, que ele vai controlar o discurso de todos os que estarão lá no trio. Ele ainda cita que o Nicolas vai para o trio elétrico e ele está, como ele é um menino novo, olha a diminuição, né, da liderança que o Nicolas é. Como ele é um menino novo, ele está proibido de falar determinadas coisas. Ou seja, ele está usando agora, ele está partindo, na minha opinião, essa entrevista foi clara nesse aspecto, para tentar cooptar o gado da esquerda. O gado do Lula, o gado que está insatisfeito com a economia e que vai depositar toda a esperança em uma figura que, bem ou mal, foi boa para a economia e que pode ser culturalmente igual a o que o Lula promove. Ele está mostrando aí que ele vai controlar as pessoas, mas que ele vai, ao mesmo tempo que ele vai controlar, eu vou controlar para te deixar livre. É o mesmo discurso da esquerda, só que com uma remodelação básica na narrativa. Então, gente, é claro para mim, e outra coisa, esse discurso aí da intimidade dele, que é o foco aqui da matéria sendo comentada, mostra, assim, você levar a vida íntima do casal para mais de 1 milhão de pessoas escutarem, né, um discurso de conotação sexual. Quem gosta de expor isso, de ficar fazendo propaganda sobre a sua libido, sobre a sua intimidade, sobre a sua vida sexual, são normalmente, né, pessoas que não têm nada de conservadoras e que colocam isso como algo mais relevante do que, de fato, a sua honra como homem. E eu não tenho nem comentário sobre isso, é baixo, mas é daí que vem o tal do termo, né, imbrochável. Ele só pensa nesse tipo de situação, na situação sexual dele, acha que porque ele consegue praticar sexo, como dito aí por ele próprio, através de estímulos externos, estímulos medicamentosos, inclusive, ele é imbrochável. Não é porque ele tem coragem, porque ele honra a família, porque ele é capaz de ceder a própria vida por um filho, porque ele luta pela sua mulher e a ama como Cristo amou a igreja. Não é por isso que ele é homem macho. Ele é homem macho simplesmente porque ele age com fêmeas como um cachorro age com cadelas no cio, ponto final. É o que foi dado o recado, muito parecido com a prática defendida pela própria esquerda e pelo movimento, né, de liberdade sexual desenvolvido para deteriorar a sociedade brasileira e mundial, inclusive. É isso que a gente viu, uma aproximação clara do Bolsonaro com o discurso da esquerda, totalmente. Ô rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.